Hora de conferir as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. A Assembleia Legislativa deverá voltar a se reunir nesta quarta-feira em sessão virtual e um dos temas palpitantes será a questão da redução dos repasses orçamentários. Nós já tratamos, inclusive, desse assunto aqui no Itararé Notícias. O que acontece? Nesse começo de semana, a mesa diretora da Assembleia divulgou uma nota oficial dizendo que espera do Poder Executivo que não concretize a sinalização no sentido de redução dos repasses mensais, chamados duodécimos. Conforme a nota oficial da Assembleia Legislativa da Paraíba, boa parte do orçamento dos repasses mensais é destinada ao pagamento do salário, da remuneração daquele poder, uma vez que ao longo dos últimos 5 anos houve um congelamento em termos de aumento real desses repasses à Assembleia e que foi atualizado anualmente tão somente a inflação acumulada no exercício anterior. É mais ou menos a mesma linha de argumentação já apresentada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Por sinal, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos disse que atualmente 95% das receitas do Poder Judiciário da Paraíba são canalizadas para quitar a folha de pessoal do Judiciário. Mudando de assunto, um tema que está suscitando muitas dúvidas e inquietações é a questão dos aluguéis, tanto dos aluguéis residenciais quanto dos aluguéis comerciais. Como modular essa situação entre locadores e locatários diante do imponderável que é a pandemia que se assola, que se abate sobre todo o mundo. O presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis da Paraíba, Secov, Érico Feitosa, explicou um pouco como é que está sendo encaminhada no dia a dia essa negociação. Vamos conferir. Existem vários projetos hoje, PLs, projetos de lei, tramitando na Câmara e no Senado Federal. E eles objetivam as mais distintas coisas, desde a isenção total do pagamento dos aluguéis comerciais nessa questão de pandemia, até parcelamento, tudo. São vários projetos de lei. O que tem certo ainda, que a Suprema Corte aprovou, é que não vai ser possível nesse período os despejos. Desde o momento da publicação do decreto de calamidade pública até agora, o que é que acontece? Os inquilinos que deixarem de pagar não poderão ser despejados. Isso não quer dizer que não vão ser cobrados posteriormente pelo débito, se assim acontecerem. E na questão comercial, é para pagar o aluguel, não é para pagar? O que é possível fazer? Na realidade, os contratos de locação, tanto residenciais quanto comerciais, eles são regidos pela Lei do Inquilinato, que é uma lei própria, a Lei 8.245/91. E temos os contratos. Obviamente, esse motivo de pandemia, que não estava previsto em nenhum contrato, ele tem que ser adequado. Nós temos o caso no estado da Paraíba, onde temos um decreto estadual, onde nossas atividades comerciais estão suspensas até o dia 3 de maio. Houve um primeiro decreto, depois uma prorrogação, e agora até 3 de maio nenhum comércio pode abrir, nem algumas empresas. Então, o que acontece? Se você, de repente, é um inquilino e está dentro desse rol de empresa, você paga seu aluguel ou não. O que é que nós aconselhamos? Nós aconselhamos que pague, se você tiver condição. Não adianta você querer postergar, se você tem dinheiro em caixa para pagar, para deixar para depois, porque esse depois vai gerar um passivo. Eu vou tentar exemplificar da melhor maneira possível. Vamos dizer que você tem um aluguel de R$1.000. Você não está com condição de pagar os R$1.000, o que é que você deve fazer? Deve procurar o proprietário do imóvel ou a imobiliária responsável e tentar uma negociação. Como é a negociação que é possível fazer? Não sei, depende da vontade das duas partes. Via de regra, o que a gente sempre aconselha é que estabeleça um valor mínimo e que nós estamos estabelecendo como valor mínimo de negociação 50% do valor do aluguel. E aí eu vou só exemplificar. Digamos que esse período de pandemia, nós estamos no mês de abril, ele perdure por mais uns 60 dias. Então, o vencimento que você vai pagar hoje em abril, você vai pagar em abril, maio e junho. Digamos que seu aluguel seja de R$1.000.
e você chega a um consenso com o proprietário do imóvel que reduz o aluguel para R$ 500 nesse período de pandemia. Então você irá pagar R$ 500 em abril, 500 em maio e 500 em junho. Porém, posteriormente a isso, nos meses subsequentes, de julho até dezembro, é interessante que você faça essa divisão com eles. Se for o caso, pode ser dividido de várias maneiras, eu estou apenas dando um exemplo. E aí você iria pagar a partir de julho o valor normal de R$ 1.000, mais 500 ou mais 250. Via de regra, o que a gente está tentando negociar em muitos casos é uma divisão onde você concede para um inquilino um valor percentual de até 3 meses, no valor reduzido do aluguel, e depois divide esse saldo devedor restante em até 6 meses, que daria até dezembro. Ou seja, você paga abril, maio e junho um valor reduzido, né? E a partir de julho até dezembro pagaria um outro valor. Até que se tenha uma lei que seja efetivamente publicada e aprovada, é o caminho mais natural que você tem que fazer. Negociar, sem querer levar vantagem nem o proprietário, nem o inquilino, porque todo mundo, na realidade, está passando por dificuldade nesse exato momento. Então, essa é a nossa dica, essa é a nossa orientação. Essa questão dos aluguéis é muito polêmica, até porque o judiciário não se debruçou nela de forma definitiva. E vai ter que modular aí entre esse fato superior, entre a teoria da imprevisão, ou seja, tem algumas doutrinas sobre esses assuntos que vão aguardar decisões jurisprudenciais do judiciário. Como o judiciário, nas suas instâncias superiores, vai regular essa situação imprevista da pandemia. Agora, no Congresso Nacional já existem vários projetos tentando modular, tentando enquadrar a situação. O principal deles é uma proposta de regime jurídico emergencial que foi sugerida, foi apresentada pelo senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Ainda sobre o Congresso Nacional, nós falamos sobre uma audiência do deputado paraibano Wellington Roberto, do PL, o antigo PR, com o presidente Jair Bolsonaro. E há a perspectiva do deputado Wellington Roberto ter novamente um papel de destaque na semana em curso na Câmara Federal. É que poderá ser pautado um projeto de lei de sua autoria, polêmico, mas que começa a ganhar simpatia de alguns colegas de Câmara. Esse projeto prevê que as empresas brasileiras privadas que tenham patrimônio líquido superior a R$1 bilhão, que sejam obrigadas a fazer compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, empréstimos aos governos para que haja recursos adicionais no combate ao coronavírus. É um projeto polêmico e que deverá ser colocado em pauta esta semana na Câmara Federal. Boa noite para todos e até amanhã. O governo da Paraíba publicou na edição de hoje